E começando a revisão do capítulo 74 de Boruto. Pois bem, o capítulo tem início com a chegada de Eida e Daemon a Konoha, sendo recepcionados diretamente pelo Shikamaru juntamente com Sai e alguns ninjas randoms, onde já se percebe que todos ao redor foram pegos pelo fascínio, especialmente sofrendo do efeito de se apaixonar, incluindo Sai. Cautela e preparo pra quê, né, Shikamaru? Mas enfim, por sua vez, a Eida pula todas as formalidades e mostra que já conhece muito bem o plano do Shikamaru e decide partir para os seus novos aposentos voando com a intenção de não chamar atenção, mesmo que ela tenha chamado atenção no final das contas, deixando todos surpresos. Enquanto isso, o Amado, que também estava lá, observa tudo fazendo um comentário bem interessante que talvez seja o mais importante e revelador desse capítulo, dizendo que não é incomum, voar é banal entre os Otsutskis e que até Boruto e Kawaki podem começar a voar pela vila em pouco tempo, indicando o quê? Que Eida e Daemon são Otsutskis, como já se cogitava desde que eles apareceram, o que pode explicar muita coisa sobre eles e suas habilidades, mas esse é um assunto para as considerações finais. E em seguida o Shikamaru confronta, deixando bem claro que não há mais como escapar disso, que dessa vez ele vai dizer tudo o que sabe. Sendo assim, o foco muda para Boruto, Kawaki e Konohamaru, já no local da missão, uma casa bem chique em um terreno aparentemente isolado e distante, o que meio que corrobora com o que eu disse na revisão passada, que uma das intenções do Shikamaru é isolar a Eida do restante da população. E além disso, uma casa num terreno tão vasto é a escolha perfeita para a missão, porque gera uma falsa sensação de liberdade em todos que vão morar ali, a menos que alguém seja muito urbano, o que eu duvido que seja o caso da Eida por conta de sua condição com fascínio. O Boruto se mostra animado com a missão e elogia a casa, onde inclusive é explicado que eles coagiram os antigos donos para cedê-la. Um detalhe pequeno, mas que se a gente for extrapolar, é mais um dos vários indícios de que vilas ninjas, incluindo Konoha, são como ditaduras. Mas aí é outra história, não é assunto para esse vídeo. Até que em um determinado momento, o Kawaki se incomoda com toda essa animação do Boruto e eles entram em uma discussão, logo sendo interrompidos pelo Konohamaru. Porém, o Kawaki tem uma rápida lembrança da visão que ele teve com o Momoshiki anteriormente. Enquanto isso, em outra casa ali perto, Sarada e Mitsuki observam tudo, conversando sobre a missão, onde a Sarada se mostra preocupada e com um certo receio sobre como lidar com a Eida quando ela finalmente estiver na frente deles. O time 10 também acaba aparecendo, de repente, curiosos para ver a Eida em primeira mão. A Chocho, como sempre, movida pelo romance, considerando a Eida uma rival já que ela estava atrás do Kawaki. Há uma discussão entre Chocho e Nojin, aquela coisa clássica do time 10. Até que a Eida finalmente chega numa sequência bem bonita, destacando seu pouso elegante e delicado e deixando todos surpresos porque ela veio voando. Mas aí o fascínio entra em ação, atingindo Chocho e Nojin em cheio, que ficam completamente deslumbrados por ela. A Sarada, que aparentemente não foi afetada da mesma forma, fica em alerta, dizendo ao Mitsuki que eles têm que avisar sobre a chegada da Eida, mas o Mitsuki também foi pego pelo fascínio, inclusive destacando que ele nunca sentia um sentimento como aquele, ou seja, ele nunca esteve apaixonado por ninguém até então, jogando uma pá de cal naquela discussão do capítulo 69 sobre ele estar apaixonado pelo Boruto, o que, ao meu ver, nunca teve cabimento visto o arquétipo que o personagem segue, o que eu já expliquei lá na revisão do capítulo 69. E também faz cair por terra a teoria de que o Mitsuki tem DNA do Toneri, já que ele também é afetado. Mas é claro, sempre há a possibilidade dele estar fingindo, dele de fato estar atraído pela Eida naturalmente, afinal, talvez ele não seja exatamente o que o fandom diz que ele é, um tópico que eu já abordei lá na revisão do capítulo 69, ou dos Otsutskis da Lua já serem tão miscigenados com humanos que já estavam mais próximos de humanos do que de Otsutskis puros em si, visto que na novel do The Last, que é bem mais completa do que o filme, fica claro que os Hyugas mantinham contato com eles há muito tempo, talvez há gerações, tanto que a Hinata era prometida ao Toneri. E no próprio The Last vemos que todos eles eram praticamente humanos, a não ser o Toneri, que tinha pele e cabelos brancos, se aproximando de Otsutskis puros em aparência mesmo que sem os chifres.
Mas teorias são só teorias. No final das contas, o Mitsuki deve ser só mais um clone do Orochimaru baseado no corpo do Genyo Maru, que foi o último corpo humano que ele possuiu. Talvez ele tenha criado o Log ainda em Naruto como uma tentativa de recuperar seus braços, mas que se provou inútil no final das contas e reaproveitou o projeto na criação do nosso Mitsuki, uma versão melhorada do Log. Lembrando que em Naruto já existia a tecnologia de clonagem, o Manda 2 era um clone melhorado do Manda original. E além disso, não sei como explicariam o Orochimaru tendo acesso ao DNA do Toneri. Até consigo pensar em algumas ideias, tipo o Orochimaru indo atrás de fios de cabelo perdidos nas roupas da Hinata, assim que ela voltou dos eventos do The Last, mas pensando bem, talvez seja algo muito mirabolante para um mero shonen. Mas enfim, prosseguindo, Konohamaru está voltando para o seu posto, dando as últimas instruções para o Boruto, dizendo que a unidade sensorial está de prontidão para ajudá-los e tal, até que a Sarada avisa que a Ida chegou, mas já era tarde demais, ele acabou entrando em contato visual direto com ela. Em paralelo, a Sarada perde completamente contato com Konohamaru, enquanto Chocho e Nojin sugerem que pode ter acontecido algo e que deveriam se aproximar para checar, sendo apoiados pelo Mitsuki, que acha uma boa ideia, uma sugestão que obviamente a Sarada nega. Mas o ponto interessante aqui é que aparentemente o Shikadai, assim como a Sarada, também mostra não ter sido afetado da mesma forma, até fazendo a Sarada se perguntar se é porque eles não estão a vendo direito ou por alguma variação individual, um detalhe que está fazendo muitos assumirem que a Sarada teria algum tipo de imunidade por ser Uchiha, ou seja, descendente distante dos Otsutskis, ou por ter amor verdadeiro, por estar apaixonada pelo Boruto. Mas sinceramente eu acho que o pessoal tá viajando demais. O Amado foi bem específico no capítulo 69 sobre os efeitos do fascínio variarem de pessoa para pessoa, apesar de não ter ficado ainda muito claro o que exatamente causa essa diferença, a não ser que tipos simples, entre aspas, se apaixonam. Sarada e Shikadai devem estar na mesma situação de Shikamaru e Amado, eles só vão se sentir mal e desconfortáveis. Creio que eles só não tiveram contato tempo suficiente para sentir os efeitos, com Shikamaru também foi aos poucos. Ao meu ver, não há nenhum segredo aqui ou motivo para alarde. Prosseguindo, a Moeg aparece lá também, dando uma bronca no time 10 e aproveitando para perguntar sobre o Konohamaru, esperando que ele seja forte e não esteja babando pela Eida, até o chamando de Konohamaru-chan, como ela chamava quando era criança. E voltando ao Konohamaru, ele está tentando resistir com todas as forças ao fascínio, enquanto a Eida, aparentemente vendo o que a Moeg disse, repete a parte do Konohamaru-chan e acha fofo que ele tenha uma amiga de infância, fazendo o Konohamaru desmaiar logo em seguida caindo das escadas, uma cena até que bem engraçada. Lembrando que, segundo o Amado, no capítulo 69, lutar contra o fascínio pode causar danos à mente. A razão desse desmaio pode ser tanto pelo nervosismo quanto por ter tentado resistir, mas acredito que não seja algo que vai deixá-lo debilitado permanentemente. Sei que tem um pessoal aí chorando, ai meu Deus, como assim humilharam Konohamaru de novo, um personagem que prometeu tanto e não entregou nada e blá 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 blá. Prometeu tanto onde? No mundo da sua imaginação? Eu me pergunto, quando é que o fandom vai tirar da cabeça essa ilusão de que o Konohamaru precisa ser necessariamente uma espécie de Kakashi 2.0, ou que ele tem que ser fodão, porque é neto do Hiruzen, discípulo do Naruto, e tem o sonho de se tornar Hokage? Quando é que o fandom vai parar de hypar personagens em cima de expectativas exageradas e reais que eles mesmos criam em suas cabeças? A verdade que muita gente não quer ouvir ou aceitar sobre Konohamaru é que ele é essencialmente um personagem focado em alívio cômico. E ele continua tendo a mesma função que ele tinha lá no capítulo 2 de Naruto, por mais que ele tenha seus momentos que fogem disso aqui ou ali. Se tem um personagem nesta franquia que vai ser pego pelo fascínio, se apaixonar e protagonizar uma cena de alívio cômico pastelona, é o Konohamaru. Em que momento desse capítulo Konohamaru deixou de ser o que ele sempre foi? You can't handle the truth! Mas enfim, logo em seguida, Boruto e Kawaki percebem o que está acontecendo. O Boruto pede para que a Ida desça para que eles possam conversar, mas no lugar dela, quem desce é o Daemon, mostrando uma velocidade incrível, descendo como um vulto e reaparecendo nas costas do Boruto, já chegando ofendendo a todos e desafiando o Kawaki de forma bem arrogante. O Kawaki tenta atacá-lo, mas a reflexão faz efeito, o deixando confuso, até que o Daemon decide enfrentá-lo mano a mano, sem usar truques. O Kawaki usa o seu doujutsu lançando estacas negras nele, mas o Daemon pega todas com extrema facilidade, desaparecendo num piscar de olhos e nocauteando o Kawaki logo em seguida. Vendo isso, Boruto parte para cima dele, mas também é nocauteado com muita facilidade.
Porém, assim que o Boruto acorda, o clima está mais amistoso. A Eida, que estava segurando a cabeça do Kawaki no colo, se desculpa pelas péssimas boas-vindas e o Daemon deixa claro que só pensou em mostrar que desafiá-los não terminaria bem. E chegando ao final do capítulo, o Kawaki acorda bem chateado com o que aconteceu, onde inclusive já se percebe uma mudança de atitude da Eida em relação a ele, ficando meio tímida e sem jeito quando ele fala, nem mesmo conseguindo se explicar. Até que o Shikamaru entra em contato. O Boruto explica que eles acabaram de receber o, entre aspas, batismo do Daemon, porém acha que eles podem se dar bem mesmo que o clima esteja visualmente desconfortável entre eles, especialmente entre Eida e Kawaki. E após se desculpar pelos imprevistos, o Shikamaru deixa todos a par da situação do Amado, e assim começa um novo interrogatório do Amado, dessa vez com o próprio Naruto tomando a dianteira, confrontando o Amado, porque agora chega de segredos. Agora, indo para as considerações finais, diria que esse foi mais um capítulo de transição bem dentro do esperado. Um capítulo divertido, descontraído, com bons momentos de alívio cômico, como Boruto já não tinha há um bom tempo. Pelo menos, diferente do capítulo anterior, esse capítulo teve um ritmo e montagem minimamente decentes para um capítulo de transição. Os momentos mais casuais e de alívio cômico foram muito bem encaixados e no momento certo, não atrapalhando o fluxo da leitura. Não esqueçam que isso aqui ainda é um Battle Shonen e alívio cômico faz parte, por mais que o próprio Naruto tenha perdido essa veia cômica há muito tempo. Acho que se é pra ter alívio cômico, que seja em um capítulo de transição como esse, e não no meio de uma invasão a Konoha, numa situação super tensa como no capítulo 69. Agora é o timing perfeito para discussões sobre romance e momentos engraçados. Claro, esse capítulo também teve seus desperdícios, como páginas destacando a Eida com planos sequenciais que tomam várias páginas seguidas. A presença do time 10 nessa situação, a não ser o Shikadai, não agregou em nada, eles parecem completamente deslocados da situação e passam a impressão de que só estão ali para preencher páginas com diálogos vazios e interações inúteis. E mesmo os trechos no apartamento não ficaram muito atrás, poderiam ter ido um pouco mais direto ao ponto. Tudo bem que a Ida foi o centro das atenções, com sua chegada a Konoha e o primeiro encontro com a maior parte do elenco, há necessidade de dar impacto visual, mas não sei se há necessidade de dar toda essa exposição. Eu ainda tenho a sensação de que o Kishimoto está segurando o conteúdo para fechar o volume 19 em grande estilo, especialmente se já estivermos próximos de um time skip. A arte não foi um ponto em que esse capítulo se destacou, talvez eu possa destacar os novos cenários com esse terreno e casas que, apesar de simples e pouco variados, estão bem bonitos e detalhados, não seria surpresa se fossem baseados em locais reais, e a cena de alívio cômico com o Konohamaru, que por incrível que pareça ficou bem expressiva, as caretas do Konohamaru até que ficaram bem engraçadas, apesar de eu ainda preferir o estilo mais caricato e exagerado de Naruto. Talvez as minhas únicas ressalvas com esse capítulo sejam detalhes que parecem não fazer muito sentido. Senti falta de mais preparo e cautela por parte do Shikamaru, por exemplo, na recepção da Eida. Se a intenção é manter a Eida isolada e distante da vila, a ação mais inteligente seria evitar ao máximo que mais pessoas fossem expostas ao fascínio, interditando a estação de trem e indo sozinho recepcioná-la uma vez que ele já foi pego. Mas não, ele simplesmente expôs vários civis ao fascínio, a um risco em potencial, pois ele não sabe do que o Daemon é capaz, além de muito provavelmente ter acabado com o casamento da Ino levando o Sai junto. Mas enfim, também não entendi como o time 10 conseguiu se intrometer no meio da missão do time 7, tipo, não deveria haver uma segurança pesada ou outros times dando apoio? Qualquer um pode entrar nessa propriedade livremente? Ainda faria algum sentido se eles estivessem envolvidos na missão, mas pelo diálogo deles, eles só foram ali espiar mesmo. E se eles entraram escondidos, pelo menos deveria haver algum diálogo indicando isso. Como eu disse anteriormente, esse time está completamente deslocado. Mas talvez eu esteja sendo apenas chato demais, nem sempre os autores pensam em todo pequeno detalhe. Além disso, acho que estão perdendo muitas chances de inserir outros times na continuidade do mangá. Não espero que eles tenham um grande desenvolvimento, até porque o anime está aí para isso, mas pelo menos que tenham alguma presença no mangá. O time 10 é sempre o único time da nova geração que interage com o time 7. Sendo que já foi confirmado em extras dos volumes que o Denki, por exemplo, faz parte da continuidade do mangá. Esses momentos mais descontraídos ou de slice of life são perfeitos para pelo menos apresentar alguns desses personagens. Porque se eles aparecerem lá na frente pode acabar ficando muito jogado. Onde esse pessoal estava quando o time 7 estava passando por perrengues?
Não tem ninguém curioso também para ver quem é a Ada? E também poderiam ter pego mais leve em toda essa exposição com a Ada, dando mais foco no Amado e suas revelações, pelo menos dando início a elas. Mas elas virão no próximo capítulo de qualquer jeito. Eu sei que esse capítulo deixou uma galera dividida, muita gente está reclamando, ai meu Deus, mais um capítulo lento, mediano, parece que a história não anda e blá 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 blá. De fato, não é um capítulo com tantos acontecimentos ou informações úteis. Acho que o último capítulo com muito conteúdo para se comentar foi o 72, mas sinceramente, relaxem. O capítulo passado deixou claro que o Kodo não iria atacar nesse intervalo de 4 dias. O que vocês esperavam afinal? Ada chegando à vila e conhecendo o restante do elenco, o início da missão e alguns momentos de alívio cômico era o esperado. Mas de uma forma ou de outra a história tá progredindo mesmo que a passos curtos. E mesmo que talvez não tenha tido tanto conteúdo útil, esse capítulo pode ter entregado mais do que parece à primeira vista. Além de tudo que eu já apontei no resumo, esse primeiro encontro com Ada e Daemon já deixou evidente que essa coabitação vai ser bem conturbada, podendo ser uma faca de dois gumes, bem como eu sugeri na revisão passada. Ao mesmo tempo, pode ser um meio de humanizar Ada e Daemon, criando um laço entre eles e todos à sua volta, ou pode atiçar ainda mais as tensões entre Boruto e Kawaki. É interessante perceber aqui que o Kawaki está ficando cada vez mais agressivo com relação ao Boruto, bem mais do que o normal, destacando que ele tá inseguro com relação ao Boruto. Eu até me pergunto se o Momoshiki apareceu de propósito só para cultivar esse sentimento de insegurança no Kawaki. Será que o Kawaki terá algum tipo de papel no tal destino do Boruto? Foram esclarecidas algumas coisas sobre a abrangência do fascínio e seus efeitos. Aparentemente o fascínio não tem a fraqueza do superaquecimento, uma fraqueza bem comum em ferramentas ninja científicas. Uma multidão foi pega pela Ada e ela não sofreu nada, o que faz total sentido visto que se trata de uma habilidade passiva, que está ativa o tempo todo, até quando a Ada não está na presença de alguém. Lembrando que o Boro, pelo menos à primeira vista, não parecia sofrer dessa limitação, ele se regenerava indefinidamente. Não é como se fosse uma espécie de regra que toda ferramenta ninja científica tem que seguir. Também parece que não há um limite de distância para que alguém seja afetado pelo fascínio, basta contato visual, que já estava meio que subentendido no capítulo 70 e foi reforçado neste capítulo. Um detalhe que pode até se converter em uma vantagem contra a Ada, permitindo que personagens não Otsutskis possam combatê-la. Além disso, muitos interpretaram, incluindo eu mesmo, que os tipos simples, entre aspas, que sofrem do efeito de se apaixonar, se referia a pessoas de mente simples, simplórias, de sangue quente como a Delta, o que não parece ser o caso. Se fosse puramente uma questão de inteligência, alguns personagens que são tecnicamente inteligentes e sérios, como Sai e Mitsuki, não sofreriam desse efeito. Aliás, o Mitsuki é o membro mais inteligente do time 7, segundo seu perfil no extra do volume 1. O meu palpite é que tipos simples pode significar pessoas com emoções puras e diretas. Personagens como Shikamaru, Amado, Shikadai e Sarada não sofrem do efeito de se apaixonar, talvez porque são mais lógicos e têm mais controle de suas emoções. Diria que é tudo uma questão de quão mentalmente e emocionalmente estável a pessoa afetada é. E essa confirmação, entre aspas, de que Ada e Daemon têm alguma ligação com os Otsutskis, mesmo que sutil, diria que foi o ponto mais alto e interessante do capítulo, pois além de reforçar várias teorias sobre as origens deles, dá sentido a tudo que vimos nos últimos capítulos. Parece que agora tudo começa a se encaixar. Como por exemplo, o fato deles serem ciborgues mais poderosos do que o Jigen. Certamente o Amado não criou ciborgues do zero, ele simplesmente modificou quem já era poderoso naturalmente. Ou o fato deles terem habilidades absurdas num nível quase divino, como a clarividência da Ada, que é o maior feito de visão já visto na franquia, e supostamente a reflexão do Daemon, uma habilidade capaz de manipular a realidade, algo comparável com o que a gente veria com Izanagi. Acho que agora podemos assumir com certa segurança que, de fato, são poderes originais deles, originados de suas linhagens Otsutsuki, ao invés de ferramentas ninja científicas, deixando tudo o que sabemos sobre eles bem mais aceitável.
Pessoalmente, eu nunca aceitei a possibilidade desses poderes serem originados de ferramenta ninja científica ou experimentos como um implante de DNA ou algo parecido, porque seria algo muito fácil de se replicar e até difícil para o autor explicar porque o Amado simplesmente não pode criar um exército de ciborgues com essas habilidades. Não entendam errado, as ferramentas ninja científicas precisam sim ter um certo nível de apelação, mas eu acho que deve ter um limite para o que as ferramentas ninja científicas podem ou não fazer. O fascínio, que foi confirmado sendo fruto de ferramenta ninja científica, apesar de ser uma habilidade bem quebrada, ao meu ver está no nível do aceitável. É algo incontrolável que afeta até o seu próprio criador, o que justifica o Amado não replicando essa habilidade e dando para outros ciborgues, e pode ser algo bem mais simples do que parece, tipo manipulação de feromônios e que aos poucos já está mostrando suas fraquezas e limitações, como a aparente necessidade de manter contato visual com a Ada, bem destacado nesse capítulo, e o fato de ser burlado por ninjutsus não ofensivos como Kagemane. Sem falar que essa revelação pode nos dar uma pista sobre as ações do Kodo daqui pra frente. Como eu sugeri na revisão do capítulo 71, pode ser que narrativamente Ada e Daemon foram para Konoha inseridos ao elenco principal do lado dos heróis porque os próximos inimigos exigirão esse nível de poder. Pensem comigo, assumindo que os minions do Jubi são buchas de canhão, no momento atual ele não teria muitas condições de atacar Konoha, ele vai ter que lidar com os 4 Otsutskis. E precisa haver um nivelamento entre o lado dos heróis e dos vilões. Qual a melhor forma de enfrentar um Otsutsuki com outro Otsutsuki? Eu não duvido que o Kodo acabe sendo responsável por trazer mais Otsutskis à Terra e pela tão aguardada invasão dos Otsutskis. Seria uma ótima forma de conectar todos os plots atuais. Aí vem a pergunta, qual seria o contexto dessa ligação entre eles e os Otsutskis? Eu vejo 3 possibilidades. Começando pela mais improvável, que os poderes de Ada e Daemon se derivam do outro par de Otsutskis do mural, aqueles com os símbolos quebrados, seja por serem descendentes deles ou até mesmo por serem receptáculos deles, por que não? Digamos que esses Otsutskis morreram há centenas de anos sem deixar receptáculos, mas os dados de seus karmas ainda existem de alguma forma, como por exemplo nos vasos do ritual de escolha do receptáculo, ou numa espécie de backup externo. Aliás, acredito que foi assim que o Amado conseguiu restaurar o karma do Kawaki sem intervenção direta do Ishiki, porque de alguma forma ele tem acesso aos dados originais do karma do Ishiki. Mas enfim, usando essa lógica, o Amado teria achado os dados desses Otsutskis mortos e usado em Ada e Daemon, sendo assim, eles estariam no mesmo patamar do Kawaki, receptáculos sem o risco de serem dominados. Os únicos problemas com essa possibilidade são: como Ada e Daemon seriam exatamente filhos desses Otsutskis? Eles teriam vindo à Terra e procriado com humanos sem razão? E se Ada e Daemon são receptáculos desses Otsutskis, como o Ishiki não ficaria sabendo disso? Assumindo que ele deve conhecer esses Otsutskis e suas habilidades. E por que ele teria os descartado sabendo que eles podem ser úteis como sacrifício para o Jubi? Bom, eu não descarto completamente a possibilidade, afinal vai saber que explicação Kishimoto pode dar, mas prefiro acreditar que esses Otsutskis ainda estão vivos e aparecerão no futuro. Outra possibilidade é que Ada e Daemon sejam descendentes de Otsutskis da Lua, quem sabe refugiados que escaparam para a Terra fugindo da guerra civil entre as casas principal e secundária do clã. Talvez fazendo parte de uma linhagem específica do clã que desperte o Seiringan e seja responsável por vigiar a Terra, já que algo como Seiringan seria extremamente útil para essa tarefa, que inclusive era o principal papel deles. Essa é uma possibilidade que eu sugeri e defendi lá pela revisão do capítulo 57, e confesso que seria uma ótima forma de trazer de volta o plot dos Otsutskis da Lua, que ficou lá no The Last, juntamente com Toneri, mas hoje eu tenho minhas ressalvas. Para início de conversa, esse plot dos Otsutskis da Lua me parece algo muito distante da obra atualmente. Toneri nunca apareceu no mangá ou foi citado, e nem mesmo o Jogan, que tem uma ligação com ele, ainda apareceu. E as referências em volta de Ada e Daemon estão muito mais ligadas ao Boru Igenosuke da novel Kuga Nippocho de 1959, que muitos conhecem pela adaptação para anime Basilisk, uma obra que serviu de inspiração para o Kishimoto criar o conceito das Kekkei Genkais e Doujutsus, do que Fases da Lua ou o símbolo do clã Otsutsuki da Lua em si. Os olhos da Ada seriam uma referência aos olhos da meia-lua da Oboro, que neutralizam técnicas e habilidades de qualquer ninja que encontre seus olhos diretamente, interrompendo qualquer habilidade que esteja sendo usada no momento, mesmo habilidades passivas. Percebam que é algo muito parecido com Fascínio, mesmo que no caso da Ada não venha de Doujutsu.
E os olhos do Daemon seriam uma referência aos olhos da lua nebulosa do Genosuke, que podem reverter a intenção assassina de qualquer pessoa próxima. Em outras palavras, se alguém expressar hostilidade contra ele, ele pode fazer com que essa pessoa se mate. Algo bem parecido com a reflexão do Daemon, a não ser pelo fato de que o Daemon reflete o resultado, praticamente uma manipulação da realidade. Aliás, os olhos deles possuem exatamente a mesma cor. E por último, a possibilidade que me parece mais coerente e conveniente para o enredo atual em si é que eles sejam filhos do Jigen/Ishiki e pronto. Talvez concebidos como uma tentativa de criar um receptáculo compatível ou um sacrifício para o Jubi, mas que acabou não dando muito certo, seja porque eles não tinham o que era necessário para se tornarem receptáculos ou pelo fato de serem híbridos. Nesse caso, seus doujutsus seriam como equivalentes do Mangekyou Sharingan em relação ao Rinnegan, versões inferiores do doujutsu do Ishiki, mas cada um com suas próprias habilidades. O que explicaria por que eles estavam na cara para início de conversa e por que eles não possuem comandos de desligamento como outros ciborgues, pois assim como o Kawaki, eles teriam sido importantes para o Ishiki. Essa é a única possibilidade que explicaria essas questões, além de dar mais camadas para Ada e Daemon com um belo drama. Eles podem ter sofrido tanto ou até mais do que o Kawaki. E convenhamos, Ada e Daemon parecem ser praticamente representações de duas metades da personalidade do Ishiki. A Ada mostra o lado mais elegante e imponente, e assim como o Ishiki, ela não gosta de lutar evitando combates desnecessários, mesmo que supostamente possa ser mais poderosa do que aparenta. Enfim, ela é praticamente uma versão feminina do Jigen/Ishiki na forma como se comporta. Inclusive há vários quadrinhos dela em ângulos que parecem fazer uma referência ao Jigen. Já o Daemon mostra o lado mais caótico, arrogante, cheio de si, quando o Ishiki perde completamente a compostura durante a luta contra o Naruto no modo Baryon. Além de mostrar um nível de poder que supera com facilidade Kodo, Kawaki e Boruto, sendo provavelmente o personagem mais poderoso da obra atualmente. Claro, esse é o mínimo que se espera de alguém com linhagem Otsutsuki, seja criança ou não, e também há a possibilidade das modificações corporais que o tornam um ciborgue serem focadas em aumentar o seu potencial latente. Mas será que o Daemon teria todo esse nível de força, velocidade e reflexos, sendo um descendente dos Otsutsukis da Lua, visto que o mais forte que vimos até hoje foi o Toneri, que nem mesmo bufado com Tenseigan, modo Chakra e os caralhos conseguiu superar o Naruto no modo Kurama, ou mesmo um Otsutsuki no patamar do Momoshiki? O Daemon, sendo filho do Ishiki, o Otsutsuki mais poderoso visto até agora, explicaria muito bem esse nível de poder. Aliás, por falar nisso, uma questão que muitos estão se perguntando é o nível de poder do Daemon em comparação ao Jigen que derrotou Naruto e Sasuke. Ainda mais agora que o Daemon foi mostrado lidando com Kawaki sem problemas, até pegando as suas estacas como se não fosse nada. Muitos assumem, com base na confirmação, entre aspas, do nível de poder do Kodo no capítulo passado, onde o Shikamaru cita que a força do Kodo excede a do Jigen que conseguiu enfrentar Naruto e Sasuke juntos, mesmo que ainda deva ser menor do que a do Ishiki, que o Daemon de fato seja mais poderoso do que o Jigen bufado com o chakra do Jubi, já que ele derrotou o Kodo com facilidade. Mas antes de tirar qualquer conclusão, não vamos nos esquecer que o Kawaki ainda não controla completamente os seus poderes. Não dá para dizer que ele está no nível do Jigen. E o que o Shikamaru está citando é algo com base numa informação que o Amado deu por cima. Ele não conhece a força do Jigen ou suas limitações. No contexto atual pode ser algo que o Shikamaru está apenas supondo. Isso não é diferente do Kawaki supondo que o Naruto era mais forte do que o Jigen quando viu ele no modo Kurama pela primeira vez. Ainda não vimos nada concreto vindo do Daemon ou do Kodo. Eles ainda não mostraram um feito comparável ao que vimos quando o Jigen enfrentou Naruto e Sasuke. Mas ao mesmo tempo, se o Shikamaru conhece o nível do Jigen através do que Naruto e Sasuke descreveram, aliado ao que o Amado disse, não dá para duvidar das palavras dele. Talvez o tal buff de chakra não tenha sido um buff de fato, mas uma carga de chakra a mais para aguentar a luta por mais tempo. O que ao meu ver seria muito ruim para a escala de poder da obra. O nerf que Naruto e Sasuke receberam perde o significado porque, ao meu ver, a ideia por trás desse nerf, além de deixar Naruto e Sasuke em segundo plano para que a nova geração não seja ofuscada, é criar um equilíbrio de poder entre os heróis e vilões. Se os vilões atuais são mais fortes do que Naruto e Sasuke sem nerf, não há por que o nerf ter acontecido para início de conversa. E eu sempre imaginei o Jigen base no nível de um Kage normal.
porque do contrário não haveria motivos para ele se manter oculto do restante do mundo ninja, até porque, pelo que deu a entender, o buff de chakra do Jubi só garante um poder absurdo por tempo limitado e ainda o deixa incapacitado por dias. Ao meu ver, é uma questão de lógica ele não ser super poderoso em circunstâncias normais, mas de qualquer forma vou esperar por mais informações antes de tirar qualquer conclusão. Bom, pelo menos eu sinto que dessa vez o Kishimoto tá dando alguma direção para Ada e Damon na história, personagens que pareciam meio deslocados e vazios, fazendo muitos se perguntarem o que exatamente esses personagens estão fazendo aí, o que exatamente o Kishimoto quer com eles. Eu sei que ainda tem gente que pega no pé desses personagens, seja pelo nível de poder que eles apresentam, ou pelas motivações que a princípio parecem rasas, mas vamos lembrar que são personagens em construção. Mal faz 10 capítulos que eles foram introduzidos, ainda não sabemos muita coisa sobre eles e certamente nem mostraram metade do que são capazes. E se o problema é nível de poder, como em todo shonen, sempre vão aparecer vilões e personagens extremamente poderosos do nada que com o tempo serão superados. Com Ada e Damon não será diferente. Mesmo que sutilmente o capítulo mostrou que pelo menos a Ada não é necessariamente má, retratou um pouco de seu drama pessoal que a Ada tem que enfrentar, deu pra ver que ela odeia a sua condição com fascínio, os olhares à sua volta, a gentileza exagerada, ao ponto dela não querer chamar a atenção a todo custo. Até a forma como ela sai voando com delicadeza e uma expressão triste no rosto, me passa a impressão de melancolia, como se apesar de toda a atenção que ela recebe, no fundo, ela se sentisse triste e solitária. Talvez esse lado tímido e gentil que ela mostrou com Kawaki seja a sua verdadeira personalidade, o que faz todo sentido visto o arquétipo dela, a Hirokawa, por fora uma mulher sexy e durona, mas por dentro uma garota tímida e assustada. Até acho que o fandom se identificaria mais com a Ada se fosse mostrado tudo o que ela teve que passar até chegar a esse ponto, todas as decepções que ela teve, o vazio que ela sente por não ser amada. Ou que o seu objetivo não se resumisse apenas a experimentar o amor verdadeiro e normal, e sim ter uma vida normal em si, conseguir conversar com alguém sem que a pessoa tenha um treco e andar na rua sem que as pessoas a comam com os olhos. Assim como o Kawaki no começo do mangá, ele não era movido por coisas como vingança ou poder. Ele apenas queria se ver livre do karma e ter uma vida normal, livre do inferno que ele tinha vivido até então. Já o Damon, por mais que ainda seja uma espécie de minion da Ada, está crescendo no conceito de muita gente, incluindo no meu. Eu fico impressionado como em questão de alguns capítulos o Damon mudou tanto de tom. Saiu do irmãozinho feio, tosco e random da Ada para um dos personagens mais creepies da franquia. Ele está se provando mais interessante e carismático do que eu poderia imaginar. Confesso que estou gostando mais da ideia deles como aliados do que como vilões. Eles passam a sensação de serem meramente resultados de tudo que viveram até agora. Personagens que podem crescer muito daqui para frente e podem ter um ótimo desenvolvimento, sendo humanizados e desconstruídos aos poucos graças a essa convivência em Konoha, se tornando ótimas adições ao elenco de Konoha. Pena que eu não sei se o mangá terá tanto espaço para mostrar isso na íntegra, mas seria interessante ver a Ada se abrindo aos poucos, deixando de ser solitária, ou Damon descobrindo como é ser uma criança normal. Enfim, estou muito curioso para ver como será o caminho deles daqui para frente, seja como aliados ou vilões. Por fim, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho que o próximo capítulo promete pelo menos sendo mais interessante do que os últimos dois, mas não estou esperando que todos os mistérios sejam resolvidos de uma vez só. Creio que o Amado vai confirmar o contexto em que Ada e Damon são Otsutskis, se são filhos do Jigen, experimentos ou o que for, sem dar muito detalhe do passado deles, e obviamente vai revelar quais seus planos em volta do Kawaki, talvez com algumas páginas no final mostrando o que o Kodo está fazendo sendo otimista. É claro, também há a possibilidade de um gancho para o time skip, mas aí eu já não sei. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.